Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Brooklyn, Nova York. 22h37. A chuva caía fina e constante, como uma melodia cinzenta que abafava os sons da cidade. Cada gota ecoava nas lixeiras, nos capos dos carros estacionados em fileiras e nas calçadas destruídas de Crown Heights. O ar cheirava a piche encharcado, comida frita e velha de uma lanchonete próxima e a um forte toque de umidade urbana. Os postes de luz cobertos de grafite e ferrugem lançavam uma luz cansada, alaranjada e trêmula, como se relutassem em permanecer acesos. Sombras se alongavam, rompendo-se contra as paredes sujas e as cercas de metal. Ao longe, ouvia-se o guincho de um trem, o breve lamento de uma sirene de polícia e, em seguida, o silêncio novamente. Em um beco encostado em uma parede marcada com uma antiga placa, Hip Tirel, meio apagada pelo tempo, Marcus Slim Dorsey esperava. Com um olhar desconfiado, as mãos enterradas fundo nos bolsos de sua jaqueta preta, anormalmente clara, ele tinha a aparência de um jovem que não queria ser notado, enquanto esperava ser visto. Slim tinha apenas 19 anos, mas seus olhos já carregavam anos de amargura. Os olhos de uma criança que aprenderá a lidar com a situação com naturalidade. Furto em lojas, agressão leve, porte ilegal de arma. O tipo de histórico que não choca mais ninguém naquele canto do Brooklyn. Mas Slim não era ruim. Apenas exausto. Apenas solitário. Um garoto que crescerá com um pai que nunca conhecera, uma mãe aprisionada por seus demônios e um irmão mais velho, Devon, que ele idolatrava. Até ser preso por assalto à mão armada. Ele não acreditava mais em muita coisa. Muito menos no futuro. Naquela noite ele precisava de dinheiro. Não para ser esperto. Só para respirar, para pagar uma dívida com um cara que nunca fazia a mesma pergunta 2 vezes. As contas tinham que chegar naquela noite, ou ele acabaria com o joelho quebrado. Ou pior, então, ele observou os transeuntes, as silhuetas apressadas que ladeavam as avenidas, evitando seu olhar. Rápidos demais. Cautelosos demais. Seguros demais de si. E então ele a viu. Ela vinha da esquina da rua 126, sob um guarda-chuva preto fechado que segurava como uma bengala. Loira. 40 e poucos anos, talvez um pouco mais velha. Vestida modestamente, um casaco cinza jeans escuro, botas sem salto. Sem joias chamativas, sem celular na mão. Apenas uma bolsa de couro marrom. Sem sinais exteriores de riqueza, mas não era isso que importava. Era o seu jeito de andar. Ela não andava como os outros. Não corria. Não olhava para os pés. Movia-se calmamente, como se aquela cidade não tivesse poder sobre ela. Slim a encarou por mais tempo. Sem nervosismo. Sem medo. Havia algo estranho no jeito como ela se movia. Algo calmo. Mas para ele, naquele momento, ela continuava sendo uma oportunidade. Um alvo. Ele se afastou da parede, colocou o capuz e seguiu em seu encalço. A chuva grudava seus tênis no chão. Ele se aproximou sem correr, deixando seus passos se perderem no silêncio do beco. Ei, moça, me dá sua bolsa. Ela parou, sem nem mesmo pular. Sua imobilidade era quase sinistra. Ela não virou a cabeça imediatamente. Esperou um segundo, como se estivesse verificando algo dentro de si. Então virou-se lentamente. Olhou para ele, direto em seus olhos. Seus cabelos loiros e úmidos grudavam na testa. Seus olhos eram de um azul claro, quase metálico. Frios, mas calmos. Calmos demais. Ela não estava com medo. Tem certeza de que deseja fazer isso? Ela perguntou, com a voz nem alta nem baixa, apenas perfeitamente controlada. Slim riu nervosamente, mas sentiu um aperto estranho no pescoço. Aquela mulher não era uma vítima. Mesmo assim, ele precisava ir até o fim. Não tenho tempo para joguinhos. Me dá agora. Ele tirou uma pequena faca da manga. Não era uma faca assustadora. Apenas uma lâmina fina e gasta que ele usava para ameaçar, não para machucar. Mas ela não recuou. Nem sequer levantou as mãos. Ela olhou para a lâmina, depois para ele, com uma espécie de cansaço silencioso. E de repente, ele não entendeu o que aconteceu em seguida. Seu pulso foi agarrado com uma força precisa e brusca. Seu braço foi torcido em direção ao chão, seu ombro comprimido, seu quadril desequilibrado, e no momento seguinte ele estava no chão, imobilizado, de bruços no asfalto molhado. A lâmina caiu em uma poça. O mundo girava. Ele não conseguia respirar. Uma pressão firme em suas costas o mantinha preso ao chão. Uma mão enluvada de couro o impedia de se mover. E uma voz gélida em seu ouvido. O que você não sabe é que eu sou o pesadelo daqueles que pensam que sou uma presa. O nome dela era Catherine Monroe.
Ela costumava ser conhecida simplesmente como Capitã Monroe. 15 anos nas Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, liderando unidades nas piores zonas de conflito do mundo: Iraque, Afeganistão, Líbia, Congo, lugares que aprenderá a não nomear, onde vira o melhor e o pior da humanidade. Operações clandestinas, infiltrações em acampamentos inimigos, extrações sob fogo pesado. Catherine não fora apenas uma soldada. Ela fora uma sombra, uma arma precisa, um fantasma que até mesmo seus inimigos viram apenas uma vez. Em sua unidade, ela foi apelidada de a caçadora não por sua crueldade, mas por sua eficácia clínica. Ela nunca perdia a calma. Tomava decisões em meio ao caos com a lucidez de um cirurgião. Mas por sobreviver tanto ao inferno, você acaba carregando isso dentro de si. Catherine sabia disso. Ela havia retornado a Nova York 3 anos antes, sem cerimônia, sem nenhuma decoração visível, apenas uma bolsa e suas cicatrizes invisíveis. Ela havia escolhido Crown Heights não por acaso, mas porque queria se manter próxima da realidade. Vida real. O tipo de vida que não dependia de uma ordem militar ou de um helicóptero de resgate. Ela havia se instalado em um pequeno apartamento acima de uma academia comunitária. E foi aí que ela começou sua nova missão: ensinar autodefesa a mulheres agredidas, adolescentes vítimas de bullying e mães traumatizadas. Ela as ajudou a se reerguerem, a encontrarem suas pernas, suas vozes, seu poder, mas seu passado. Ela nunca falou sobre isso, nem para seus alunos, nem para seus poucos amigos, porque seu passado nunca realmente desapareceu. Estava dormindo logo abaixo de sua pele, pronto para ressurgir se necessário. Naquela noite, enquanto segurava Slim preso ao chão, ela sentiu aquela velha e familiar tensão subir em suas veias. Aquela calma gélida, aquela capacidade de analisar tudo, a posição dos joelhos, o ângulo da torção do pulso, a respiração ofegante do garoto abaixo dela. Ela poderia ter quebrado o nó dos dedos dele. Poderia tê-lo nocauteado sem esforço algum. Ela aprenderá a incapacitar um homem com o dobro da sua força em 3 movimentos. Mas ela não o fez. Em vez disso, ela lentamente aliviou a pressão, retirou a mão e deu um passo para trás. Slim permaneceu no chão, incrédulo. Esperava um insulto, uma ligação para a polícia, um chute humilhante. Mas nada, apenas o som da chuva. Ela estendeu a mão para ele. Ele hesitou, então agarrou-a. Sua palma estava firme e seca apesar da umidade. Um aperto de aço. Levantou-se desajeitadamente, sacudiu as roupas molhadas e esfregou o pulso dolorido. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou com a voz trêmula. Não era só dor, era uma pergunta maior, mais profunda. Como um chamado. Catherine o encarou. Seu olhar penetrou as camadas de raiva e orgulho do garoto, até atingir seu núcleo ferido de humanidade. Porque eu vi seu olhar, ela respondeu lentamente. Você não queria me matar. Você queria sobreviver. Ele não sabia o que dizer. Nunca conhecera ninguém como ela. Alguém que pudesse esmagá-lo e escolher poupá-lo. Ela tirou algo do bolso interno do casaco. Um pequeno cartão plastificado simples, sem enfeites. Ela o entregou a ele. Ele pegou sem entender a princípio. Centro Esperança para Jovens em Dificuldade, 212 East 5 TH Street, pergunte por C. Monroe. Catherine se endireitou, pronta para voltar para a noite. Venha amanhã, às 10 horas. Ela fez uma pausa e seu olhar endureceu. Não vou insistir com você. Não vou falar sobre esta noite. Mas esta é sua única chance. Se você deixar escapar, não farei mais nada por você. Slim olhou para o mapa. Seus dedos tremiam levemente. Quando ele olhou para cima, ela já estava indo embora. Uma silhueta calma e reta na chuva. Desaparecendo nas sombras da cidade como uma lembrança boa demais para ser verdade. E pela primeira vez em muito tempo, Slim sentiu algo além de medo ou raiva. Ele sentiu uma esperança frágil, pequeno. Mas real. Slim não dormiu naquela noite. Deitado no colchão rangente do apartamento imundo que dividia com outros 2 rapazes da sua idade, ele olhava para o teto rachado, o som distante das sirenes do Brooklyn vibrando em seus tímpanos. Entre os dedos, o mapa que Catherine lhe dera. Parecia estar queimando suavemente sua pele. Hope Center para jovens problemáticos. Pergunte por C. Monroe. Ele releu aquela frase pelo menos 50 vezes. Virou-se na cama, colocou o cartão na mesa e o pegou novamente. Olhou para as horas, suspirou e recomeçou a ler. Ele pensou naquele momento em que ela poderia tê-lo libertado, quebrado ou esmagado, mas não o fez. E isso o perturbou mais do que qualquer soco. Ela o vira. Realmente o vira. Além da jaqueta preta, do olhar duro, da faca cega.
Ela vira uma criança furiosa, faminta e perdida. E ele não conseguia esquecer disso. Na manhã seguinte, com os olhos vermelhos, Marcus Islin Dorsey empurrou a porta do Centro Esperança. Um prédio antigo reformado com tijolos vermelhos e tinta nova que contrastava com as calçadas sujas do bairro. Ele hesitou por um momento na soleira, pronto para se virar, e então entrou. Catherine estava esperando por ele. Ela não sorriu, não o parabenizou, apenas assentiu, quase em estilo militar. Vamos lá. Você começa hoje. Durante semanas, Islin assistiu às aulas sem falar. Ele observava. Ele absorvia. Ele aprendia. Catherine não lhe dava nenhum tratamento especial. Pelo contrário, ela o pressionava mais do que os outros. Ela lhe ensinou disciplina, o tipo que não depende de uniforme, mas de força de vontade. Ela lhe ensinou autocontrole não para dominar, mas para se libertar da raiva. Ela falava pouco do seu passado, mas em cada gesto ele sentia o rigor de uma vida forjada pelo fogo. Ela o confrontou consigo mesmo. Em um quarto sem espelho, ela o convidou um dia a escrever o que sentia. Você tem certeza de que essa é sua luta? Ela perguntou a ele. E ele desabou. Pela primeira vez em anos, chorou. Não de raiva, de vergonha, de exaustão. Um dia ele perguntou, por que você não me deixou na rua naquela noite? E ela simplesmente respondeu, porque você se parecia comigo. Meses se passaram. Islin, que nunca havia concluído um semestre do ensino médio, começou a ler, para se informar, para treinar outros jovens ainda mais perdidos do que ele. Ele descobriu que tinha algo a dizer, e mais importante, que outros queriam ouvir. Ele parou de se chamar Islin. Ele voltou a usar seu primeiro nome, Marcus. Marcus Dorsey. 2 anos depois, ele vestia uma camiseta azul escura com a inscrição Instrutor Assistente Hope Center. Ele dava aulas. Falava em público. Acompanhava Catherine durante as sessões na prisão juvenil. Um dia, diante de um grupo de meninos que acabavam de chegar ao centro, ele contou sua história. Não escondeu nada. Nem os roubos. Nem a faca. Nem a chuva daquela noite. E ele terminou como sempre fazia agora, com a voz profunda, mas calma. Achei que estava atacando uma mulher fraca. Na verdade, conheci um soldado. Não um soldado de guerra, mas um soldado da paz. E ela salvou minha vida, sem nunca disparar um tiro. O silêncio que seguia suas palavras era sempre o mesmo. Respeitoso. Denso. Como se todos entendessem que por trás daquela história havia uma verdade. Você pode quebrar uma cadeia de violência sem violência. E no fundo da sala, Catherine Monroe ouvia, braços cruzados, olhos ligeiramente semicerrados, um discreto orgulho no olhar. Ela nunca buscou fama. Mas ela fez o que os soldados mais corajosos fazem, escolheu reconstruir.